O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Mesmo que a terra venha tremer, não vamos temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Ainda que os montes se abalem no mar, a fúria das águas nos faça afundar, seja qual luta tiver que passar, não vamos temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Todos vejam o que Ele faz, seu grande poder sobre a terra. Em tempos de guerra restaura a paz, não há o que temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Descanse e saiba que eu sou teu Deus, entre as nações o exaltado Senhor. Até o fim Deus presente será, não há o que temer, sempre está. Um lugar, morada em Deus, e o que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo a este momento de transmissão do louvor e da pregação da palavra, feito pela Melquitopava Central. Diz um ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és. Eu saúdo você nessa manhã, na verdade, com a palavra do Salmo 16:8, que diz: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Esse ditado que eu citei antes, ele tem as suas verdades. E se ele tem as suas verdades, a melhor companhia que nós podemos ter é o próprio Deus. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Se você andar com o Senhor, a certeza que você pode ter para você mesmo é: nunca serei abalado. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Também nesse dia nós queremos a companhia do nosso Deus, na nossa vida, na nossa família, e essa companhia eu desejo também para você, sabendo que com o Senhor nada da nossa vida passa despercebido, nada da nossa vida é por acaso, nada da nossa vida é um ponto solto aí nesse mundo, nada. O Senhor tem propósitos com tudo aquilo que acontece no nosso viver. Também que esse dia seja repleto do Senhor na tua vida e que você possa perceber e pensar e se perguntar: o que o Senhor quer de mim hoje? Vamos orar? Amado Deus, nós te damos graças por esse dia e que podemos iniciar mais uma semana na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a tua palavra que revela quem tu és e também aquilo que nós podemos ser quando caminhamos contigo, Senhor. Nós queremos também nesse dia declarar: muito obrigado, Deus, que o Senhor nos convida a cada dia a viver com o Senhor. E queremos te adorar por isso e queremos bendizer ao teu nome e mais uma vez ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Queremos aprender do Senhor para poder caminhar dia a dia na tua presença. Abençoe este momento, Senhor Deus, e aceite o nosso louvor. É o que nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Convido você agora a um momento de louvor ao nosso Deus.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus morreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu sou de Jesus, baptura, do papo ninguém pode negar, baptura, do papo. Eu sou de Jesus, baptura, do papo ninguém pode negar, baptura, do baptura. E quando eu morrer eu quero ir para o céu e com ele morar. Ele me guiará, baptura, do papo, ele me salvará, baptura, papo, ele me guiará, baptura, papo, ele me salvará, baptura, baptura. Quando eu morrer eu quero ir para o céu e com ele morar. Eu sou de Jesus, baptura, papo, ninguém pode negar, baptura, papo. Eu sou de Jesus, baptura, papo, ninguém pode negar, baptura, baptura. E quando eu morrer eu quero ir para o céu e com ele morar. Ele me guiará, baptura, papo, ele me salvará, baptura, papo, ele me guiará, baptura, papo, ele me salvará, baptura, baptura. Quando eu morrer eu quero ir para o céu e com ele morar. Oh yes. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa
a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Quando nós lemos na Bíblia que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, um dos aspectos da nossa vida que faz parte desse pacote divino que Ele colocou em nós é a criatividade. E é incrível como o ser humano, mesmo caído, mesmo derrubado pelo pecado, consegue fazer coisas incríveis, né? Para mim sempre, de novo, é admirável a imagem da aviação, onde grandes aviões conseguem, né, deixar o solo, voar com muitas toneladas e pousar de forma segura, transportando pessoas e mercadorias ao redor do mundo. Incrível como isso acontece. Para mim ainda é um mistério a aviação. Ou mesmo se nós pensarmos na imagem novamente de um navio, nas últimas semanas fomos desafiados a pensar, né, em primeiro lugar, soltar o cabo da nau, pensando nos barcos antigos, da nau, né, que fazia grandes trajetos, grandes percursos, mas para que esse trajeto fosse feito, em primeiro lugar, era necessário zarpar, era necessário sair, soltar os cabos do porto seguro e viajar. Também vimos na semana passada que é necessário ajustar as velas conforme o vento. O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele vai mudar, o realista ajusta as velas e aproveita a força do vento ao seu favor. E hoje eu gostaria de usar essa imagem do navio, um navio criado pelo ser humano, criado pelas pessoas, para navegar, e que para mim também é um mistério, como que as embarcações, uma vez no meio do oceano, muitas vezes, acometidas de uma grande tempestade, conseguem sobreviver, conseguem resistir. E essa imagem do navio eu gostaria de explorar um pouquinho hoje, usando um personagem bíblico até bem conhecido, chamado Nabucodonosor. Na verdade, olhando para o livro de Daniel, e olhando como Daniel se relacionou com este homem, e quem ele representava, usando a imagem como pano de fundo, a imagem de um navio, que para suportar as tempestades, ele tem um comportamento interessante. Mas primeiramente gostaria de ler com você a palavra do livro de Daniel no capítulo 4, a partir do versículo 28, até o versículo 37. Daniel 4, 28 a 37. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade?" Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: "A você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer." No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim, como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram
os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar, fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Até aqui. Nós olhamos para esse texto e ele é a conclusão desse bloco inicial do livro de Daniel, dos capítulos 1 até o capítulo 4. E para mim, Daniel é uma das grandes figuras da Bíblia que mostram como podemos suportar bem, sob a vontade de Deus, os tempos difíceis em meio a circunstâncias muito difíceis. Se nós olharmos desde o início do livro de Daniel, perceberemos que a Babilônia estava por tomar Jerusalém, né, levando o povo de Deus para o exílio. E Nabucodonosor estava começando essa conquista. Como uma das coisas que eram levadas juntos, né, em meio ao ouro, às riquezas que foram saqueadas de Jerusalém, muita gente foi levada cativa. E entre essas pessoas também eram escolhidos alguns meninos que pudessem, à medida que crescessem, servirem como servos no palácio real. Daniel, junto com seus amigos, foram escolhidos para isso. Foram levados para a Babilônia para servir no palácio do rei. Mas eles ainda eram meninos, bem jovens, né? Algo em torno de 14 anos talvez. E nos mostra a história lá no capítulo 1 aqui do livro de Daniel, que assim que eles chegaram, eles obviamente teriam que passar por uma espécie de faculdade. Seriam 3 anos de treinamento para então servir ao rei no palácio. E uma das primeiras coisas agora que eles são confrontados é a sua fé, aquilo no meio do qual eles foram criados, debaixo da palavra de Deus, imediatamente foi colocado agora em teste, em prova, porque eles foram literalmente arrancados das suas casas, né, de uma cultura onde havia o templo, onde eles foram colocados, onde eles tinham acesso à palavra de Deus, e agora eles foram colocados literalmente num local onde não tinha nada a ver com aquilo que eles foram criados e que eles aprenderam até naqueles dias. Teriam que aprender a cultura da Babilônia. Em outras palavras, teriam que fazer uma faculdade em ocultismo, em paganismo. Teriam que se alimentar dos alimentos que lá eles ofereceriam, que eram alimentos que na própria lei de Deus, o próprio Senhor tinha proibido que fossem acessíveis às pessoas que pertencessem ao povo de Israel. Foram confrontados com isso também. Os seus próprios nomes foram mudados, né? Daniel, com um nome tão belo e que era voltado para o Senhor, agora foi simplesmente mudado de nome. Era uma das estratégias, e quando nos tempos antigos alguém tinha o seu nome mudado, não era simplesmente mudar lá no RG, como talvez faríamos hoje, ou na certidão de nascimento. Não, mudar o nome de alguém significava ressignificar a sua própria vida. Significava agora dizer para Daniel, tudo aquilo que você teve no passado, agora acabou, passou, a partir de hoje você é uma nova pessoa, e o sentido da tua vida será determinado por esse nome que você está recebendo, Beltesazar, né, que tinha exatamente esse significado de voltar a sua vida como adoração ao deus Bel, que era o deus da Babilônia. Então eles foram arrancados da noite para o dia, de uma vida piedosa ao Deus de Israel, ao Deus vivo e verdadeiro, e colocados num local onde seriam obrigados, no primeiro momento, a se curvar diante do paganismo, diante de um ambiente terrível. Nessas horas, talvez Daniel já poderia, junto com seus amigos, começar a chorar e lamentar. Mas, em primeiro lugar, nós já vemos uma atitude maravilhosa
que nos ensina, que nos mostra como nos comportarmos em meio a um mundo corrupto, a uma geração corrupta, a uma geração idólatra, mesmo que não tenha ninguém em nossa volta que adore ao Deus que nós adoramos. Daniel nos mostra. E a primeira dica que ele nos dá, que nós vemos na sua vida, é uma atitude de humildade. Daniel, em primeiro lugar, não se torna um adolescente rebelde que quer mostrar em quem ele crê e bate de frente com aqueles que agora estavam sendo como senhores da sua vida neste mundo. Não. Com muita humildade, ele decide sim no seu coração honrar a Deus. Porque quando a comida é colocada diante dele, ele tem no seu coração o firme propósito de não se contaminar. Mas o que ele faz na sequência? Ele não sai como um adolescente rebelde fazendo crise de fome e jogando a comida fora. Ele pede com muito respeito a Aspenaz, que era o encarregado para cuidar da alimentação deles, ele pede para não comer aquela comida. O Aspenaz diz que ele não poderia fazer isso porque a sua própria cabeça estaria sob risco, né, se o rei descobrisse. Então Daniel vai, num jeito estratégico, humilde, silencioso, conversar com o cozinheiro. E lá com o cozinheiro ele consegue uma brecha de 10 dias para fazer, né, uma experiência, para fazer um teste. Afinal, seriam 3 anos, então 10 dias daria para negociar, pedir esse jeitinho, né, pedir com um jeito para que ele autorizasse essa alimentação diferente. E o que acontece? Deus agora leva a bom termo. Então, aquela postura de humildade, de reverência, mesmo com aqueles que não creem diante dele, mesmo com aqueles que não professam a fé que ele professava, a postura de humildade e com a vontade de fazer, com o desejo de fazer a vontade de Deus, é o que fez toda a diferença, e isso já acontece no início da vida do Daniel. Se eu penso um navio no meio do oceano, quando surgem as tempestades, em primeiro lugar, não tem muito o que fazer, não tem para onde correr, não tem para onde ir. O navio está lá no meio do oceano. E agora, quando as ondas grandes surgem, qual é a maneira correta que um navio tem de enfrentar as ondas? Bater de frente? Não. Mas flutuar sobre elas à medida que elas vêm. E aí Daniel nos ensina com essa postura de humildade, aquilo que é a chave, na verdade, para a vida de toda pessoa que quer amar ao Senhor e ter vida longa com Ele, mesmo aqui nesse mundo. A história segue e vai nos mostrar que aquele período passou, aqueles 3 anos, né, Daniel e os seus amigos também não rejeitaram estudar aquilo que agora era colocado diante deles. Interessante. Uma faculdade na Babilônia, praticamente, uma faculdade em ocultismo. E eles estudam. Eles não assimilam mas eles aprendem até para depois poder usar contra o próprio rei, contra aquilo que o próprio rei sujeitaria eles lá na frente. Interessante que eles não têm agora medo de se contaminar com aquela cultura. Por quê? Não porque eles são pessoas arrogantes, mas são pessoas humildes que sabem em quem creem, que têm uma fé baseada na verdade e que não têm medo agora de se contaminar porque aquilo pode ser perigoso. Não. Eles aprendem até para saber o chão que eles estão pisando, para então sim poder dar o testemunho na hora certa onde Deus colocaria eles também. A história vai seguindo e vai mostrando que eles cresceram, passaram aqueles 3 anos, foram colocados diante do rei. O rei encontrou aqueles jovens muito mais inteligentes do que os outros, muito mais saudáveis, muito mais sadios e 10 vezes, a palavra diz, mais versados em todas as coisas. Deus estava com eles. E ainda para Daniel, Deus deu essa capacidade da revelação de sonhos. E aí começa agora esse relacionamento mais próximo com Nabucodonosor, que vai chegar depois nesse texto que nós lemos no início. Quando Daniel é colocado diante de Nabucodonosor, ele vai servindo agora por um tempo. E um tempo depois, Nabucodonosor tem um sonho, ninguém consegue revelar esse sonho. Daniel é trazido à presença do rei, afinal a sua própria pele estava em jogo também, porque o rei tinha sonhado algo tão estranho que ninguém conseguia adivinhar, e como ninguém conseguia adivinhar, ele dá uma canetada, ele manda matar todos os seus adivinhos. Só que Daniel fica sabendo e ele vai lá, e orientado pelo Senhor, submisso à vontade de Deus, Daniel revela o sonho. E é um sonho incrível, é um sonho que revela a história da humanidade, a história futura da humanidade. O livro de Daniel é uma literatura apocalíptica. Assim como no Novo Testamento nós temos o livro de Apocalipse, no Antigo Testamento nós temos o livro de Daniel. E obviamente o Daniel não está preso ao Antigo Testamento,
Mas o próprio livro de Apocalipse do Novo Testamento é baseado, muitas das suas passagens, no livro de Daniel. Uma das características do livro da literatura apocalíptica é o uso de imagens, de linguagem que num primeiro momento parecem ser estranhas. Mas para aqueles que vivem com o Senhor, para quem tem os olhos abertos pela fé, eles vão entender. É a mesma coisa que se nós pensássemos quando uma mulher está grávida e vai à consulta médica, né, fazer uma ultrassonografia. Né? Um elemento é colocado lá na barriga e agora é olhado, né, entre aspas, olhado dentro da barriga e visto como que o bebê tem se comportado, como o bebê tem se desenvolvido e qual será assim o desenvolvimento dele a partir daquilo que se consegue olhar naquele momento. É uma imagem estranha, não é a imagem real do bebê, mas ela já nos ajuda a dar um prognóstico ou nos ajuda a prever como serão os próximos meses e quanto tempo ainda também falta para o bebê nascer. Essa imagem nos ajuda a entender o que é um pouco dessa literatura apocalíptica. Ela revela a realidade, embora usando imagens um pouco estranhas num primeiro momento, mas que vão nos ajudar a entender o futuro. E é o que acontece agora com as revelações dos sonhos que Nabucodonosor vai ter. O primeiro sonho que ele tem é um sonho que vai mostrando, né, uma imagem de uma estátua que tem cabeça de ouro, né, peitoral de prata e de bronze, e lá embaixo os seus pés são de barro. Daniel é chamado e ele vai revelar, olha, na verdade, esse teu sonho é uma sucessão de reinos que vão acontecer, mas que eles vão ruir, porque um dia vai vir aquele que vai reinar, que vai destruir, vai vir alguém que vai dar uma batidinha, uma pedra, que vai dar uma batidinha ali e vai destruir todos os reinos do mundo. Então era uma imagem, né, de uma estátua mista, né, com ouro, com prata, com bronze, com ferro, com barro, pés de barro, ou seja, que o reinado humano, aquilo que os reinos desse mundo fazem e fariam e fizeram e ainda estão fazendo na história, é algo grandioso. Mas os pés são de barro, e por os pés serem de barro, barro e ferro não se misturam. Por isso, com os pés de barro, aquela imagem vai cair e vai se despedaçar. E Nabucodonosor entendeu sim, que a cabeça de ouro era a Babilônia. Os reinos que viriam depois, a história está mostrando quem são. Mas naquele momento que ele estava vivendo, ele sabia muito bem que ele era a cabeça de ouro, que ele representava a cabeça de ouro. No final da revelação, ele dá aquela reconhecida, né, para sair por cima. Poxa, então legal, o Deus de Daniel é um Deus incrível, ele revela a história. Interessante que saindo dali, na sequência, no capítulo 3, nós vemos o Nabucodonosor construindo uma estátua gigante, mas não só com a cabeça de ouro, mas toda ela de ouro. Quase que como dizendo assim para Daniel e para o seu Deus, né? Você disse que na história aconteceria assim, que o meu reino e os reinos que viriam depois um dia cairiam, porque eles eram misturados. Mas eu vou mostrar quem é que tem o poder. E Nabucodonosor manda construir uma estátua, algo em torno de 27, 30 metros de altura, toda de ouro, não só da cabeça de ouro como o sonho tinha revelado. Como que se dizendo assim, olha, quem manda na história sou eu. Esse teu Deus, Daniel, ele pode até te ajudar a revelar sonhos, mas ele é um fraco. O forte sou eu. E Nabucodonosor, inclusive, exige que, uma vez aquela estátua construída e pronta, todos viessem e se ajoelhassem e adorassem aquela estátua. Nós sabemos também ali que os 3 amigos de Daniel, eles não se curvaram. Né? E eles não se curvaram, e como consequência disso, eles foram jogados numa fornalha de fogo. Nós também sabemos o que aconteceu com eles. Eles preferiram não se curvar, dizendo, olha, nós podemos morrer. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, saiba que quem é Deus, e você pode ter uma imagem, pode mandar adorar essa imagem, mas você, Nabucodonosor, não é rei, não é Deus. E acontece que os amigos de Daniel são jogados na fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. Os homens que jogaram eles lá dentro da fornalha morreram de tão quente que ela estava. E de repente, naquela fornalha, os 3 amigos foram livrados. Né? A presença de Deus estava lá e os livrou para testificar, para colocar diante de Nabucodonosor de uma forma bem clara quem era Deus. A história também segue, vai nos dizer depois que Nabucodonosor teve mais um sonho, de novo agora de uma árvore,
que era grande, que era frondosa, que alimentava, que alcançava muito longe, muitos vinham se alimentar dela. E esse sonho perturbou Nabucodonosor de tal forma que, de fato, ele agora mandou matar todo mundo. Daniel veio e revela qual é esse sonho. E uma vez revelado esse sonho, nesse momento da vida, Daniel já tinha muito mais afeição de Nabucodonosor. Porque ele nunca fez mal ao rei. Ele nunca fez algo que prejudicasse a nação da Babilônia. Ele nunca ficou lá assim na Babilônia pensando, puxa, eu estou aqui na Babilônia, estou preso aqui, estou sendo muito bem tratado, mas o meu lugar era Jerusalém, e o dia que eu voltar para lá vou servir a Deus. E Daniel não ficou tentando achar algum jeito de puxar o tapete do rei. Daniel sabia quem era Deus, sabia quem é o Rei dos Reis, sabia quem é o Altíssimo. Ele não precisa agora ficar criando artimanhas políticas para chegar ao poder, para daí poder liberar o testemunho e as pessoas poderem ouvir a palavra de um jeito certo. Daniel não foi assim covarde, mas ele foi alguém muito humilde diante de Deus e sabendo uma vez quem é Deus, nada mais importa. Independente daquilo que peçam para a gente fazer, nós podemos viver de um jeito verdadeiro a nossa fé, mesmo em ambientes de tribulação, de perseguição. E quando vem agora esse novo sonho, Daniel já tinha uma certa afeição do rei, porque o rei percebia que, embora muitas coisas que eles fizessem prejudicassem a Daniel e o seu povo, parece que quanto mais dificuldades surgiam, mais aquele povo prosperava, mais aquele povo parecia ter o favor desse Deus. E quando Daniel agora recebe a revelação de Deus, desse novo sonho de Nabucodonosor, dessa árvore grande que seria cortada e sobraria só o toco e o orvalho viria sobre ela, tem detalhes todos aqui no capítulo 4 que eu não leio, mas sugiro você ler todo o livro de Daniel porque é maravilhoso. E agora Nabucodonosor tem diante de si Daniel, que num primeiro momento até fica reticente, até fica assim espantado com a revelação daquele sonho. E fica com receio até de falar de algo tão cruel que aconteceria com o rei Nabucodonosor. E aí é o texto que nós lemos. Daniel recebe a revelação e vai dizer, olha, meu rei, essa árvore frondosa é você. Só que o que vai acontecer? O teu reino, por maior que é, por ter esse enorme alcance que teve, o teu reino lhe será tirado. Lhe será tirado. Mas você não morrerá no primeiro momento. O toco ficará no chão com as raízes ligadas ao chão. E o orvalho vai vir sobre ele. E depois ele vai crescer de novo. Mas depois de que ele reconhecer quem é o Altíssimo. Por isso, no texto que nós lemos, diz assim, tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses daquela conversa com Daniel, é interessante que a profecia bíblica, nós vemos que as coisas não são imediatistas como o ser humano, ainda mais nos nossos dias é. Não é aquele imediatismo, Parece que agora a revelação acontece e tem que sair fazendo aquilo que foi dito ali. Não, passou 12 meses e certo dia, Nabucodonosor estava lá no seu palácio, admirando e quase dizendo assim para si mesmo, eu sou Deus. Não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real? E quem conheceu a Babilônia, quem conhece um pouco da história e estuda sobre a Babilônia nos tempos antigos, Babilônia era sinal de grandeza. Também era sinal de perversidade diante de Deus. Mas até hoje se usa como um ditado, aquilo lá é uma Babilônia. Uma expressão de grandeza, porque muito grande, muito belo foi aquele reino de Nabucodonosor. E ele agora está assim, se gabando, dizendo para si mesmo. E nas entrelinhas fica bem claro isso, Eu sou Deus. E eu criei essa Babilônia, esse grandioso poder para a glória da minha majestade. Enquanto ele ainda falava, diz o versículo 31, uma voz do céu veio e disse, a você, rei Nabucodonosor, a você se anuncia o seguinte, este reino lhe será tirado. Tudo isso daí que tu estás vendo diante de ti, que tu consideras tão grande, você perdeu, Nabucodonosor. Perdeu. Você será expulso. E isso aqui é uma das passagens bíblicas que eu mais tenho admiração. Você será expulso do meio das pessoas. Você passará a morar com animais selvagens. E olha só, você comerá capim como os bois e passarão 7 tempos até que você reconheça o Altíssimo, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo
e o dá a quem ele quer. Aquele rei pomposo que achava que era Deus, de um momento para o outro agora está comendo capim junto com os bois. Consegue imaginar essa cena? Alguém sair do trono e vai para o pasto comer capim. Aqui embaixo vai dizer que os seus cabelos cresceram, as suas unhas se tornaram como das águias. Ele virou um animal, um corpo de pessoa. Mas significa o quê? Tomado por um estado de loucura, foi tirado do meio das pessoas. É acometido de um estado de loucura, né? E passou a morar entre os animais. O sereno da noite caía sobre ele, as suas unhas cresceram, o cabelo cresceu, virou um bicho. Só que não morreu. Mas isso mostra o quê? Que Deus é o Senhor que está e que domina sobre tudo. Inclusive aqueles que se proclamam como os donos desse mundo, os senhores desse mundo. Aqueles que podem fazer o que quiser, podem pagar uma faculdade de paganismo, de idolatria, de ocultismo, como foi no caso desses rapazes judeus ali. Mas Deus leva a bom termo quem? Os humildes, aqueles que se humilham diante dele. E assim, Nabucodonosor viveu 7 tempos, né? 7 tempos é um tempo determinado, é o tempo completo que Deus determinou para a vida dele. Por isso 7 tempos, não sabemos se isso aqui foi 7 anos, 7 meses, 7 dias, mas com certeza foi muito tempo, porque se o cabelo cresceu e as unhas ficaram como de águias, foi um bom tempo, certamente. Né? Não dá para calcular, né? Dá para imaginar. Mas, diz aqui o versículo 34, que é o final daqueles dias. Eu, Nabucodonosor, ele está testemunhando isso daqui, né? Eu levantei os olhos aos céus. Ou seja, ele pastou lá entre os animais, mas é como que se Deus deixasse lá dentro dele uma fagulha com uma possibilidade de decisão. O dia que você se humilhar, o dia que você for humilde e olhar para o alto, a tua razão vai voltar, Nabucodonosor. E talvez por muito tempo ele resistiu, e certamente resistiu. E aí ele diz assim, naquele dia levantei os olhos aos céus e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E olha só essa palavra agora. Nabucodonosor reconhece que o seu domínio, o domínio de Deus, é eterno. Não tem início e não tem fim. Deus sempre dominou, Deus sempre reinou, sempre reinará. Um dos grandes reis da história está reconhecendo isso. O seu reino se estende de geração em geração. Versículo 35. Todos os moradores da terra são considerados como nada. Eu fico me imaginando assim, nos nossos dias nós também temos reinos que estão se levantando. Né? Só quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha para a tua volta, olha para a realidade, olha para aquilo que está acontecendo hoje. Nós temos dominadores deste mundo querendo, de fato, dominar e dizer assim, quem manda somos nós. E o que Deus considera eles? Nada. Eles são nada, assim como foi Nabucodonosor também, que de um minuto para o outro estava lá pastando entre os animais. Deus, a poderosa mão de Deus, ela coloca cada um em seu lugar. É o Altíssimo faz o que quer, com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há ninguém que possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Deus é Deus, e quando Deus é Deus e é dito que ele domina, nós não precisamos aqui ter a imagem de um tirano. Tiranos são os reis da terra, que se levantam e que querem sufocar os outros que estão ao seu lado. Deus não é um Deus tirano, Deus é um rei de amor. E aqueles que o reconhecem como Deus, experimentam desse amor e vivem desse amor. E por saberem quem são a partir desse amor, não precisam fazer o mal para os outros, não precisam ficar agora querendo derrubar os outros, e não precisam ficar criando artimanhas para defender Deus. Deus não precisa ser defendido. Nos nossos dias, muita gente quer brigar, quer se tornar, quer até tornar a igreja um braço político, no sentido assim de guardar os devidos direitos nossos. Nós não precisamos disso. A igreja não precisa disso. Deus é o Senhor da igreja. Deus tem um povo que Ele chama para si, que Ele santifica, que Ele separa desse mundo, que Ele chama assim a viver como um cidadão desse mundo. Afinal, vivemos aqui, assim como Daniel viveu, mas que não fica agora batendo de frente com o sistema.
Se submete ao sistema, mas não se submete para servir ao sistema. Se submete porque é submisso a Deus, que é o Senhor sobre qualquer sistema. E aí ainda Nabucodonosor termina testemunhando, né? Nesse tempo eu recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino. Recuperei também a minha majestade, o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino. A minha grandeza se tornou ainda maior, olha só. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. E olha só, ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Então, o contraste de um rapaz, de um jovem humilde e de um rei arrogante, e que Deus colocou cada um com um propósito no seu devido lugar. No final das contas, quem sobreviveu? O humilde. O humilde não agora como aquele que aponta para si dizendo, olha só, coitadinho de mim, não. O humilde não teve vida fácil aqui. Daniel, em muitos momentos, passou por apertos. Só que a sua fé, postada no lugar certo, era sustento para, assim como o navio flutua sobre as ondas que surgem, assim poder passar pelas tribulações, pelas tempestades que a vida traz e trouxe a ele também. Eu quero trazer essa palavra também para bem perto de nós. Não sei quais são as tempestades da tua vida, mas lembre que talvez você é como um navio navegando no oceano aí nesse mundo. E em meio a essa navegação, nós não temos para onde fugir. Nós não podemos fugir desse mundo. Não adianta nos enclausurarmos em algum local. No passado, quando surgiram os monastérios, os monges já tentaram fazer isso. Para não se contaminar com o mundo, vamos nos viver uma vida reclusa. E assim surgiram os mosteiros. O propósito não era ruim, mas isso é impossível acontecer, porque mesmo que eu viva isolado de todas as pessoas, o pecado está lá comigo, porque o pecado está no meu coração. E o pecado no coração de uma pessoa sozinho pode ser ainda pior, pode ser ainda mais cruel. Não, o Senhor nos chamou a viver com pessoas, com famílias, com um povo, como um povo. Que embora não esteja sempre presencialmente junto, como é o caso agora, nós podemos sim testificar desse nosso Deus, testemunhar desse Deus em meio a uma geração tão corrupta. É o que a igreja tem feito no decorrer dos séculos. E a igreja que eu digo é a igreja como corpo de Cristo, independente de denominação, do nome que ela é chamada, independente do local onde ela esteja. E os tempos não são mais ou menos difíceis, mas eles continuam sendo tempos deste mundo, do mundo que jaz nas trevas, do mundo corrupto, do mundo cruel, do mundo pagão, mas que aqueles que vivem com o Senhor são a luz deste mundo e colocados aqui para brilhar e para fazer com que as trevas se retraiam. O meu convite é que, assim como Daniel, nós no nosso coração tomemos uma firme resolução de amar este Deus e servir a Ele, independente de qualquer situação. E com as condições que Ele nos der em nossas mãos, testemunhamos, por meio do nosso viver, por meio do nosso agir, quem é o Deus que nós servimos. Que Ele assim possa nos abençoar nessa semana que segue e que o nosso viver testifique do Altíssimo, que é Senhor sobre todos os reinos da terra, que é o Senhor eterno. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos que o Senhor é Deus e que cada dia que passa, Senhor, quando nós lemos mais a Tua Palavra, nós reconhecemos isso. E obrigado, Senhor Deus, que assim nós podemos descansar, viver livres neste mundo, Senhor Deus, porque o Teu Evangelho nos liberta deste mundo. Nos liberta também do medo, daquilo que pessoas têm tramado e têm desejado com projetos de poder que têm sido criados ao redor do mundo. Nós já vimos na história que estes reinos não subsistirão à Tua Palavra e aquela pedra que foi trazida a este mundo, que é a pedra principal, que é a pedra angular, que é o Teu Filho Jesus Cristo. E obrigado que Jesus foi essa pedra que esfarelou, que esmiuçou todos os reinos e colocou debaixo dos pés todos os reinados e potestades desse mundo. E por isso nós podemos crer, e por isso nós temos esperança. Esperança eterna, Senhor Deus, de viver com o Senhor no reino de Deus. Abençoe ao Senhor cada pessoa que tem sofrido tentação, perseguição, tribulação, tempestade, Senhor. Que o Senhor possa conceder humildade e a disposição de navegar
sobre estas ondas deste mundo, Senhor. Não batendo de frente, mas guiados pelo Senhor, pelo seu Santo Espírito, continuar a navegar rumo ao alvo certo, rumo à eternidade contigo, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia e pedimos a tua bênção e a tua paz também na semana que segue. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez convido você para na terça-feira à noite, às 20 horas, acompanhar, participar do estudo bíblico que nós fazemos no Facebook da Meu que Topava Central. Fazemos ali uma live de estudo bíblico, estamos estudando o livro de Lucas. Se você quiser, você é muito bem-vindo. Entre lá ao vivo, às 20 horas, e acompanhe esse momento bem especial que o Senhor tem concedido também aqui a nós. Também queremos agradecer por cada pessoa que tem ofertado e convidar você e desafiar você a permanecer assim adiante fazendo. Os dados estão aí na tela, nós somos muito gratos e Deus tem feito grandes coisas também por meio de cada pessoa que tem ofertado. Tem sido uma experiência bem especial para cada pessoa. E nós temos novidades no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Nós retomaremos o nosso culto presencial, né? Lá na Melk. As pessoas são convidadíssimas a participar. Obviamente, nós precisamos saber que nos ajustamos às regulamentações aqui do nosso município. E uma das coisas que temos como limitação é o nosso espaço físico. Né? No nosso ambiente cabem 30 pessoas, né? Respeitando o devido espaçamento, mas obviamente nós temos espaço lá fora. Não podemos colocar todos dentro do templo, mas temos o espaço lá fora se você quiser participar. Né? As pessoas que não fazem parte do grupo de risco podem participar presencialmente. Também continuaremos fazendo a transmissão ao vivo aqui no domingo pela manhã, às 9 horas. Então, se você não puder estar lá, então acompanhe pelo menos pelo YouTube, se você é do grupo de risco. Quem não é do grupo de risco, é muito bem-vindo já lá. E nós queremos assim ir aos poucos retomando esses nossos momentos juntos também. Respeitaremos todas as regras, teremos lá álcool em gel disponível. É necessário o uso de máscaras, né? Sem o uso de máscara não dá para ficar lá no ambiente. E como eu já mencionei antes, será respeitado o distanciamento lá de 1,5 m entre as cadeiras. Então você é muito bem-vindo e à medida que os dias vão passando, nós também vamos comunicando como funcionará com as demais programações presenciais. Iniciaremos com o culto e as demais programações você vai ser informado também. Então, dia 6 de setembro, às 9 da manhã, temos culto lá na Melk. Todos são muito bem-vindos. Vamos ainda louvar ao nosso Deus? Quero o Jordão atravessar, não é deste lado meu lugar. Ei, irmão, vamos caminhar. Quero o Jordão atravessar, não é deste lado meu lugar. Ei, irmão, vamos caminhar. Meu novo lar é Canaã, meu novo lar é Canaã, é Canaã, é Canaã, é Canaã. Meu novo lar é Canaã, Canaã, Canaã. Cristo no Calvário padeceu para Canaã me entregar. Ei, irmão, vamos caminhar. Cristo no Calvário padeceu para Canaã me entregar. Ei, irmão, vamos caminhar. Meu novo lar é Canaã, meu novo lar é Canaã.